E aí pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo aqui, até foi a pedido de um dos nossos inscritos, mas ele fez um pedido para utilizar a Firebase com Angular, tá? Mas como eu estou numa linha de raciocínio nas séries de vídeos aqui, e elas e essa linha de raciocínio ela está muito mais ligada a algumas coisas com React, e até vocês vão entender por quê na, nas, na próxima série de vídeos, tá? Então vou utilizar o Firebase com React. Nós vamos criar hoje uma tela de login, onde nós vamos efetuar login utilizando essa ferramenta Firebase do Google. Vocês vão ver que é bem legal. Eu vou dizer para vocês que esse é um vídeo não muito bem preparado, porque eu não conhecia muito bem Firebase. Eu, na verdade, entrei na documentação rapidamente, um pouco antes de fazer o vídeo, só para ver o que eu deveria mostrar para vocês. Mas, basicamente, essa é a minha primeira aplicação utilizando Firebase. E eu vou tentar mostrar para vocês que como é fácil utilizar. E eu acho que vocês vão curtir bastante. Mas só para vocês entenderem, tá? Se você entrar no site firebase.google.com, vocês vão obter mais informações. Mas basicamente, Firebase ela é um conjunto de ferramentas, tá? Uma plataforma para que você, como desenvolvedor, se preocupe mais com a sua aplicação, com as suas regras da sua aplicação, do que com a infraestrutura, tá? Então é para você, são ferramentas e a plataforma te oferece esse conjunto de ferramentas sem você precisar gerenciar muito a infraestrutura. Então tem produtos como o Analytics para você captar informações sobre a sua aplicação, o que eles chamam de Real-Time Database, que é bem legal, e eu já explico o porquê que é bem legal. Parte de mensageria, reporte no caso de se gerar um problema na sua aplicação, porque assim, Firebase você pode utilizar para Android, para iOS, você pode utilizar em web também. Aqui a gente vai utilizar em web, mas eu pretendo em futuros vídeos mostrar para vocês como que a gente faz para aplicações mobile. Então, utilizando provavelmente um iPhone, um Android, tá? Então, assim, tem uma quantidade de informações, tá? Desculpa, de informações não, uma quantidade de ferramentas, tá? E uma que eu falei que é o Real-Time Database, ela é muito bacana, que nada mais é do que uma base de dados NoSQL. Poderia colocar uma similaridade, né, com o MongoDB, mas o que é legal é que quando você utiliza essa ferramenta, como a gente tem atualização, por exemplo, do estado da aplicação, o que acontece quando você modifica os dados que estão lá na base de dados, em milissegundos a sua aplicação já recebe essa informação. É muito legal essa parte aqui. Mas eu vou dizer para vocês assim, a gente tem essa parte de real-time database, a gente tem a parte de autenticação, a parte de hosting para fazer o deploy da nossa aplicação, cloud storage para guardar informações, documentos, fotos e cloud functions, que basicamente são funções de back-end. Então, quando a gente faz uma API, por exemplo, no Node.js, a gente poderia criar essas cloud functions, que basicamente são funções que vão estar no back-end para fazer a parte, né, back-end da nossa aplicação. Nesse vídeo aqui, eu vou utilizar a parte de autenticação e não da base de dados. A base de dados também é bem simples, eu não cheguei a fazer. Eu só olhei rapidamente a documentação e da mesma forma eu olhei rapidamente a documentação de autenticação também, e é o que a gente vai fazer. E de novo, não fiz nenhum teste aí, pessoal, então espero que vocês gostem do vídeo. Então vamos ver como é que a gente faz isso aqui também, porque é a primeira vez que eu estou fazendo essa aplicação utilizando Firebase, tá? Então, pessoal, para vocês saberem aqui, essa é a aplicação que a gente vai fazer, uma tela de login que eu fiz bem rápido aqui em Bootstrap, tá? Eu não vou mostrar como é que eu fiz, tá? A tela, mas eu vou deixar comitado no Git e vocês podem baixar, tá? Então aqui a gente tem basicamente e-mail e password, que é o que a gente vai utilizar, que é uma das
uma das ferramentas de autenticação é de e-mail e password. Eles também possuem de Facebook, Google, Twitter e coisas assim. Todos esses logins de rede social. O que a gente vai fazer? Basicamente, o e-mail e password, login, e nós vamos chamar a plataforma do Firebase para autenticar o nosso usuário, para poder fazer login e poder fazer logout. Então, entrando aqui, pessoal, o que você precisa fazer aqui, a gente tem uma tela geral do firebase.google.com. Eu vou abrir uma outra aba com a documentação, porque eu vou seguir a documentação, como eu falei para vocês, é a primeira vez que eu estou utilizando. A gente vai utilizar aqui do lado direito a parte de Get Started for Web, já que a gente está utilizando o React, tá? Você pode utilizar Node.js também, você não precisa utilizar o React, você pode fazer uma aplicação normal em HTML e JavaScript. Aí, eu vou entrar nessa parte de Get Started. E, claro, você tem outras opções, né? Referência, tem guias, alguns exemplos, bibliotecas, e a documentação ela é bem rica, tá, pessoal? Eu ainda não conheço ela muito bem, eu entrei rapidamente assim, mas para você iniciar a tua aplicação e utilizar é realmente rápido, tá? Basicamente, esse vídeo tem uns 30 minutos, foi o tempo. Vamos colocar mais uns 5 minutos que eu passei o olho na documentação antes de fazer o vídeo, e mais uns 30 minutos aqui para desenvolver, tá? Então eu vou entrar aqui na documentação, então ele te fala um pouquinho, né? E aí ele diz, ó, o que você tem que fazer, como entrar no console, adicionar uma aplicação. Aqui a gente vai utilizar esses códigos aqui, que são para Node.js, mas eu vou arrumar algumas coisas para funcionar direitinho com o React. Não tem muito que mudar, a gente só utiliza praticamente o import aqui. E depois a gente entra nessa parte para eu mostrar para vocês como cria o usuário e como autentica, como faz logout do usuário. Então, voltando aqui no nosso console, você tem que logar com o seu usuário. Então, você tem que pôr o seu usuário e senha do Google, tá? Aí você vai entrar aqui dentro, né? Ali do lado direito tem o Go to Console. Basicamente é o seu console, né? Onde você vai ter as suas opções para criar suas aplicações. Você pode ter mais do que uma, tá? Aí você tem a demo e nós vamos criar aqui um projeto novo, que essa nossa aplicação que eu criei aqui, bem rápido também, é só um formulário de login em React. O nome da aplicação é React Auth Firebase. Então vou colocar o nome aqui para vocês. _auth, Firebase. Vamos escolher a região Brasil, né? Provavelmente eles têm provavelmente não. Seguramente eles têm os links de CDN, então você poderia escolher outra região, mas vai ser muito mais rápido porque a CDN vai estar mais perto de você. Criamos a nossa aplicação. Essa é a tela principal depois que a gente cria a nossa aplicação. E ele já começa te mostrando, dando as boas-vindas e falando para você, ó, para você adicionar a aplicação, você tem que começar por aqui. Se vai trabalhar com Android, com iOS, que a gente tem os exemplos, né, para você iniciar, descobrir o que você pode fazer com a sua aplicação. Tem uma série de ferramentas. E aí você escolhe se você vai trabalhar com iOS, com Android. No nosso caso, nós vamos utilizar a aplicação web. Mas antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma ajeitada na nossa aplicação. Mostrar aqui para vocês, né, que o que eu tenho aqui é um formulário que já tem o método de onSubmit. Eu criei o onSubmit, nada demais, utilizando refs também em cada um dos inputs. Então, tem a minha função de autenticar, tem o component didMount, e eu fiz o bind também no construtor. Nada do outro mundo. Se você não sabe o que eu estou fazendo aqui, dá uma olhada nos meus outros vídeos, tá? Eu vou deixar aqui.
aqui em cima você pode olhar. Então eu vou clicar em... Aí vamos só voltar na documentação, né? Porque eu quero seguir exatamente como eu fiz, como eu quero que vocês vejam como foi feito, né? Estou seguindo aqui. A gente tem que instalar o Firebase com npm install. Vocês já devem estar acostumados com opa, estranho aqui, não instalou. Vocês já devem estar acostumados, tá? A instalar, né? Como nos outros vídeos que a gente já fez. Poxa, que estranho. Eu vou escrever aqui, porque às vezes a gente copia alguma coisa e na hora que coloca na linha de comando, às vezes dá erro, não sei porquê. Às vezes um caractere especial, é isso aí mesmo, pessoal. Então, escrevi aqui em vez de copiar, não sei porque não deu para funcionar, talvez um caractere especial ali na cópia. Então aqui, está instalando Firebase, basicamente a biblioteca que a gente vai precisar utilizar, né? Assim seria para Node.js também. E aí, o que você tem? Se eu utilizar Node.js, essa linha que eu estou mostrando aqui. No nosso caso, vamos utilizar import ES6, né? Import asterisco as Firebase from Firebase. Não é muito necessário você usar o asterisco, tá? Eu só estou seguindo exatamente como está na documentação para ficar consistente, mas você poderia tirar aqui facilmente, sem problema, e utilizar assim. Vou manter porque está na documentação. Sempre bom seguir a documentação. Aí ele vai te pedir para colocar a configuração, né? E a configuração está na nossa tela de boas-vindas do console. Então eu volto aqui, clico aqui. E aí você vai precisar dessa informação aqui. Não precisa copiar tudo, só a partir do config da inicialização. E nós vamos colocar no nosso componente. Eu vou criar aqui no construtor a nossa inicialização, né? Option Shift F se você está usando o Mac para identar. E vou trazer aqui o nosso Firebase Initialize App para o componente did mount. Eu só quero que inicialize a aplicação do Firebase quando o nosso componente estiver montado. E aqui também eu vou criar uma variável de estado, onde nós vamos basicamente guardar as informações do usuário quando ele estiver logado. Quando ele não estiver logado, vai estar indefinido. Quando ele estiver logado, nós vamos preencher com as informações que retornam do Firebase. Deixa eu ver aqui. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou inicializar a parte de autenticação, é firebase.auth. Se você utilizasse o banco de dados, ia ser storage, ou melhor, se utilizasse o banco de dados tem outra função, se fosse de storage tem outra função. E aí, um pouco antes do construtor, eu vou guardar algumas variáveis para a gente, tá? Eu acho que assim é a melhor forma de fazer, tá? Eu não tive tempo de olhar bastante a documentação. Como eu falei para vocês, foram 5 minutos, 5, 6, 7 minutos talvez no máximo. E eu vou guardar isso, this.out, o Firebase out. Eu estou fazendo assim para guardar nessa variável out para eu poder utilizar ela em mais de uma função, né, do nosso componente. Senão eu teria que ficar inicializando ela todo o tempo. Por isso que eu estou colocando numa variável mais global do nosso componente. Aí, pessoal, como a gente viu ali, ó, um pouco mais para cima tem Storage, Database, mas aqui do lado esquerdo a gente está interessado mais na parte de autenticação. Aqui a primeira coisa que ele mostra é como você instalar, que a gente já fez, e a gente vai utilizar esse firebase.out, só que nós não vamos criar o usuário nesse vídeo, tá? Mas basicamente, pessoal, é da mesma forma, em vez de você utilizar a parte de login, você poderia utilizar ali para você criar o teu usuário passando e-mail e password, tá? Então, é bem tranquilo. Eu só resolvi não fazer para o vídeo não ficar tão comprido. Assim também eu não conhecia muito bem a plataforma, então aí eu teria que mostrar mais coisas para vocês. Eu não queria fazer, eu queria fazer um vídeo um pouco mais rápido. Só colocar aqui no console, né? Call Firebase to Authenticate.
E aí, nós vamos utilizar esse sign in with email and password. Copiar aqui, colar. Nós temos que trocar na linha 41 firebase.out para this.out, como a gente criou na variável global. E basicamente é isso. Deixa eu ver esse e-mail.html, a gente não precisa. Como isso retorna uma promise, uma promessa para a gente, nós vamos utilizar o then aqui, que ele vai retornar alguma coisa para a gente, que basicamente são as informações do usuário. Estou colocando o nome de response aqui. E se o que eu estou fazendo aqui é assim, se a gente conseguir fazer um login bem sucedido, eu vou setar o state com as informações do nosso usuário, com esse response aqui. Eu só não sei bem o que tem dentro desse response, eu acho que response, não deve ser .user. Deixa eu colocar user sign in. Eu vou colocar o user inteiro aqui, pessoal. Não vou, acho que ele está me respondendo. Não, pessoal, eu até ia pegar uma propriedade, mas eu não sei muito bem quais são. Então eu vou utilizar o usuário como inteiro. Só deixa eu trocar esse nome. É porque eu não sei todas as propriedades que tem nessa resposta ainda. Então eu vou colocar signed user, não tem problema, a gente tem todas as informações aí, não é importante isso. E o catch aqui a gente mantém para se acontecer algum erro, nós capturamos esse erro, eu não vou colocar ele na tela, só vou imprimir no console o código do erro e a mensagem, até para vocês verem, porque se a gente não colocar o usuário e o password certo, provavelmente ele vai trazer esse erro para a gente, pelo menos é o que eu espero aqui, que ele traga esse erro para a gente. Vamos ver, que mais que deixa eu dar uma arrumada aqui. Vamos lá, no componente de mount, o que eu quero fazer é o seguinte, eu vi que tem uma função ali, ó, vou mostrar para vocês, eu ia escrever, mas eu vou mostrar para vocês aqui, que é uma função, sempre que muda o estado de logado para não logado, a gente tem como, a gente meio que se registra nesse observer. E assim, sempre que acontecer o login ou o logout, ou alguma mudança de estado, automaticamente ele vai chamar essa função para a gente. Então, basicamente o que vai acontecer é que quando eu logar, ele vai executar isso. Aí, ó, na verdade, o que eu estava procurando antes era esse display name, e-mail verify, foto URL, que aqui tem todas as informações e o UID é UID, não o UID dentro da linha 43. Só que isso tem os exemplos para você utilizar, me parece, quando você loga com Facebook, Google, Twitter ou coisas assim. No nosso caso aqui, vamos colocar o usuário completo, né? Deixa eu só mudar o nome para ficar signed user, né? Na verdade não está bem legal esse signed user, porque ele pode estar logando ou deslogando, mas tudo bem. Vamos utilizar signed user e colocar no estado sempre que ele conseguir se logar. Eu não sei muito bem o funcionamento, então eu estou colocando um set state aqui, assim como eu coloquei um set state na chamada do nossa função de sign in do Firebase. Eu não sei exatamente como é que funciona. Então, pessoal, eu estou colocando esse set state na linha 38 e 40 nos dois, tá? E vamos logar aqui o e-mail do usuário e o ID só, e a gente pode apagar todo esse resto aqui que não precisa. De novo, provavelmente a gente só precisa do set state aqui na linha 38 a 40 e a gente não precisaria naquela promessa, naquele promise da chamada de login, tá, pessoal? Bom, no else a gente vai fazer a mesma coisa, vamos setar um estado como undefined, né, porque ele está, em teoria, fazendo logout. E eu vou colocar aqui no local storage set item vamos colocar um nome aqui, pode ser Firebase Alt, e aí ele vai guardar o nosso estado no local storage do navegador, tá? É isso que a gente vai fazer, e quando ele estiver se deslogando, nós vamos remover. Estou esperando que isso aqui funcione
certinho, tá, pessoal? Eu acho que é mais ou menos isso. Como eu falei, eu passei o olho na documentação, achei muito simples e falei, nem vou entrar muito no detalhe, testar muito. Vou tentar fazer aqui e até vocês verem, para vocês verem a dificuldade da gente fazer, tá? Vamos lá, como eu falei aqui, na linha 58, 59, 60, teoricamente eu acho que a gente não precisaria por causa do outro método de mudança de estado aqui na linha 35, tá bom? Bom, vamos deixar nos dois lugares, não vai fazer mal nenhum. E aí, deixa eu ver o que mais tem aqui. Vamos ver. A gente pode colocar aqui também, só para a gente ver o que acontece. Provavelmente isso vai chamar 2 vezes, pelo que eu estou entendendo. Vamos iniciar a aplicação, acho que está tudo certo. Vamos testar. Vamos ver, torcer aqui. É, não funcionou tudo de primeira, né, pessoal? Deixa eu ver os tipos de erro aqui. Tá dizendo que o config não está definido. O que que eu fiz aqui? Bom, não está definido porque eu realmente não defini o config. Tem que ser this.config, né? Beleza, agora ele tem outro erro na linha 16, 36, 57. Vamos ver se é isso mesmo. Não, está reclamando do config ainda para mim. Deixa eu ver. Eu acho que... deixa eu dar uma olhada aqui. E-mail e password na linha 57, pessoal. Eu não estou pegando do formulário, não vai ajudar muito a gente, por isso está indefinido. Vamos colocar this.refs.email.value. E a mesma coisa, this.refs.password.value, porque eu fiz via ref. Se vocês não sabem do que eu estou falando, dá uma olhada nos meus outros vídeos de React. E vamos ver aqui, ponto value. Provavelmente vai... vamos ver aqui, bom. Ainda tem alguns errinhos que nós temos que consertar. O que eu vou fazer aqui é que eu não coloquei o usuário certo, né? Eu renomeei para ficar mais simples, mas tem que arrumar aqui na linha 36 também. E aí ainda sobrou um errinho do config. O que eu vou fazer, eu vou definir esse config lá em cima como indefinido. Ou deixa eu ver, vamos colocar como config config igual undefined. Aí no construtor ele vai definir. E a gente deve acabar com esses erros. Legal, bacana. Vamos ver aqui. Bom, deixa eu ver o que mais que eu tenho que fazer aqui. Colocar o e-mail aqui, né? Colocar um password que não qualquer. Bom, ele fez a chamada e olha só que legal. Ele está retornando um erro para a gente e dizendo que está desabilitada esse provedor de e-mail e password. Então você tem que habilitar lá no console. Vamos ver como é que a gente faz isso. Entrar no console, entrar na parte de autenticação. Bom, realmente não tem nada configurado aqui. Vamos clicar no botão que ele dá aqui padrão pra gente. Bom, entendi. O que acontece aqui, ó, pessoal, a gente tem que habilitar o que a gente quiser usar. Se quiser Google, Facebook, Twitter, GitHub, Anonymous, etc., a gente tem que habilitar. Bom, eu habilitei lá. Vamos clicar de novo em login, ver o que acontece. Ó, deu outro erro pra gente. Ele está dizendo que não tem nenhum identificador para esse e-mail e password. E talvez o usuário tenha sido deletado. Na verdade, a gente não tem usuário. Aqui, ó, tem uma aba de users. Vamos criar um usuário. Como nós não estamos criando, né, com o método de criação, vamos colocar um usuário aqui e colocar uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e adicionar um usuário. Vamos ver o que vai acontecer agora. Clicar vamos colocar uma senha qualquer. Olha só que legal.
Ele está dizendo que o password, a nossa senha, está inválida. Vamos colocar a senha que nós acabamos de colocar corretamente, clicar em login. Olha só, pessoal. Logou aparentemente, ó. Você viu que eu deixei aqueles consoles com o ID e realmente ele chama 2 vezes a função como eu estava prevendo. E deixa eu ver, ele até criou 2 objetos. Olha só, ele já cria pra gente no local storage o nosso usuário. Então nós nem precisaríamos ter colocado aquela linha de local storage para adicionar o nosso usuário completo ali. Isso é bem legal. Então na linha 48 nem precisa ali, pessoal. Por exemplo, que tem. E aí eu vou tirar esse e-mail aqui, né? Desculpa, esse console aqui. Eu poderia tirar também essa linha 59 e 61, vou manter, mas poderia, não precisa, tá? Vou tirar daqui, e se a gente quisesse, a gente poderia tirar o 43, desculpa, a linha 42, né, e a 47 agora, porque não precisa desse local storage. Vou colocar um console log aqui, incluindo no local storage, só para eu confirmar se é isso mesmo. Beleza, vamos ver. Vamos colocar no console. Limpar aqui. A aplicação também não tem. Vamos colocar o nosso e-mail, colocar o password. Dar um login, ele está adicionando 2 vezes. Vamos ver. A gente realmente não vai precisar, olha só. Ele já manda aqui com o ID do nosso usuário, do nosso e-mail que nós criamos lá. E o nosso objeto que eu tinha colocado, Firebase_out. Bom, isso é bem legal. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Então, teoricamente, essas linhas a gente não precisa do local storage, porque ele faz sozinho. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada aqui se tem mais alguma coisa que é importante. Vamos criar o nosso botão de logout, né? Porque já que a gente está fazendo o login, vamos efetuar o logout também. Vamos criar um botão normal qualquer. E aí no onClick nós vamos chamar uma função que faça o logout, né? Utilizando a API. E vamos fazer o bind dela, né, como a gente faz com todas as funções. E aí vamos criar a nossa função, acho que dá para ser em cima aqui do Authenticate. Fazer o logout. E, teoricamente, né, vamos colocar aqui o nosso this.out. Deve ter eu não sei porque que não está completando aqui para mim. Deixa eu dar uma olhada na documentação se tem um logout aqui. Não, ele não dá um exemplo de logout aqui, a princípio. E por algum motivo o Visual Studio Code não está completando para mim. Deixa eu dar mais uma olhada aqui, passar o olho na documentação, web. A gente pode de repente clicar em autenticação aqui. Drop-in Authentication. Bom, ainda não conheço muito bem aqui a documentação. Então, fica um pouquinho mais difícil, né? Talvez talvez eu devesse ter passado um pouco mais tempo olhando a documentação antes de mostrar para vocês. Deixa eu clicar na web aqui, o que tem, volta para a tela que a gente está. Vamos fazer de uma forma um pouco distinta, tá? O bom é utilizar a documentação, mas vamos entrar nos métodos que a gente chama aqui para a gente ver se encontra alguma coisa. Command ou Ctrl click aqui no Initialize App. Aqui na linha 94, olha pessoal, é a função que a gente chamou de out, tá? Eu estou entrando no módulo aqui do Firebase. Até tem umas coisas interessantes, ó, você tem algumas informações do usuário, que é o user info que retorna, e tem também na linha 94, como eu estava falando, o out. Aqui deve ter, vamos entrar aqui,
Está mostrando assim para mim. Deve ter algum método, alguma função aqui, ó, tem uma função de sign out, pessoal. Olha que legal. Então eu entrei na interface do Alt, né? Só entrando realmente direto nos métodos da biblioteca que a gente baixou. E a gente pode utilizar esse sign out aqui, eu acho, dentro da nossa aplicação. Fechar aqui. Só para mostrar de novo, Ctrl Command Click aqui, ele vai entrar no método, entra no Alt. Dentro do Alt, o que a gente tem? Todos os métodos que nós podemos utilizar. Você pode ver que a gente já utilizou alguns deles, né? O Alt State Changed. E vamos chamar aí, vamos tentar a sorte, pessoal, para ver se funciona. Bom, ele está mostrando depois, está mostrando o botão de login. Deixa eu ver aqui uma coisa, só para validar. Bom, são as mesmas que a gente está chamando. Deixa eu ver só se eu tenho que colocar uma coisa a mais. Vamos trocar só para logout aqui. Eu acho que está tudo certo. Vou colocar um traço. Acho que daria para a gente mostrar o state. Mas eu acho que não é muito interessante. Vamos colocar um console.log. Ainda não tenho certeza exatamente se vai funcionar isso, pessoal. Então vamos só... Nossa, bom, se digitar certo é capaz de funcionar. Console.log user is about to be logged out. Bacana. E aqui a gente pode até colocar um console.log. Dá para ver se é assim mesmo que funciona a função. Basicamente parece que é isso. The user has been logged out. Vamos ver. O que mais que a gente pode colocar aqui? Está salvando. Botão de logout. Esse botão de logout também a gente tem que dar uma brincada com ele, né? Para ele não aparecer quando o usuário está deslogado, né? Ou quando ele não está logado. Que deve ser, não sei. Não é problema nosso esse aqui. Vamos ver aqui. Usuário. Colocar um password. Login. Deixa eu ver, acho que eu fiz uma besteirinha. Vou tentar colocar alguma informação aqui para ficar um pouco mais fácil, pessoal. ThisState.user. Vamos ver. Bom, o usuário foi logado, né? Deixa eu ver. É porque eu já tinha algumas coisas, algumas informações já no... Aqui. Remover, né? Ops. Entrar no console. Colocar o DevDeck de novo. Vamos fazer aqui, olhar por aqui nossa aplicação. Não tem nada. E a gente pode logar. Bom. Ops. É que eu estou colocando... dá para fazer exatamente o que eu estava querendo, né? A informação que eu estou colocando no botão ali. Deixa eu tirar esse estado do usuário, porque aí ele não vai funcionar direito. Pode colocar de repente o ID aqui. Não, vamos remover isso, pessoal. Tá? Eu vou fazer diferente aqui. Eu vou colocar que esse botão só apareça quando esse usuário estiver logado, tá? Vou fazer uma diferente aqui. Eu estava pensando, não pensei em como que eu iria fazer, nem tinha pensado em fazer o logout mesmo. Então vamos assim, se o estado do usuário tiver diferente de indefinido, quer dizer que esse usuário está logado. Talvez a gente pudesse utilizar uma função ali do Firebase, ou olhar se está no local storage o nosso token, mas eu vou fazer assim mesmo, é só para a gente dar uma brincada com isso mesmo. Ele está reclamando aqui que tem mais de um igual. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma limpada, né? Tirar
isso aqui. E aqui no console, esquece esses erros aqui, não tenho ideia do que seja, não vou olhar isso agora mesmo. Aí, o usuário está indefinido, né? Vou clicar em logout só para eu zerar o nosso estado do usuário, tá? Beleza. Pra gente, é como se a aplicação tivesse limpa aqui, sem token, sem estar logado, sem nada. Então a gente vai fazer o DevDeck 101 e colocar a nossa senha. Quando eu clicar em login, ele tem que logar o usuário. Olha só, incluído no local storage como nós havíamos programado, ele gerou o nosso token, né? Aqui está com os tokens gerados. Eu ainda não tirei a nossa inclusão do Firebase Out, mas a gente realmente não precisa dela, porque eu não sabia que ele fazia isso automaticamente. E eu clico no Logout e basicamente ele limpa o token realmente como a gente tinha imaginado. E eu acho que é isso aí, pessoal. É o que a gente tinha aqui porque que eu queria mostrar para vocês. A gente conseguiu fazer o login e o logout. E pessoal, esse vídeo foi realmente feito meio que na correria, né? Eu dei uma olhada na documentação rapidamente, perdi alguns minutinhos só olhando na documentação rapidamente para não começar do nada para vocês, para não ficar um vídeo muito comprido, apesar que ficou com um pouquinho mais de 30 minutos, mas eu perdi alguns 5, 7 minutos talvez, acho que não chegou a 10 minutos olhando a documentação para a gente começar. Eu desenvolvi a nossa telinha, né, em React aqui utilizando o Create React App. Trouxe o Bootstrap, como já fizemos em alguns vídeos aqui do canal. Criei a tela normal, deixei só pronta para a gente fazer. E basicamente eu posso dizer que a gente deve ter feito a aplicação assim em 25 minutos, 30 minutos aqui. Foi mais ou menos o tempo para ver como a plataforma é bem bacana. Eu realmente não conhecia. Já tinha visto 1 ou 2 vídeos da plataforma, mas eu ainda não tinha me interessado. Como uma das pessoas, um dos inscritos pediu, resolvi fazer. Espero que vocês tenham gostado. De novo, foi meio que na correria mesmo, sem ter preparado nada, então espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e não estão inscritos no canal, aproveita e se inscreve aí no canal, clica no sininho para receber as notificações e se puder, compartilha aí nas redes sociais o canal, pessoal, os vídeos que pra gente vai ser bem legal, porque aumentando a quantidade de inscritos, assim, dá mais fôlego pra gente criar os vídeos aqui para vocês. Muito obrigado.